E aí, olha, quem já se aventurou com o framework Flat para criar apps em Python, com certeza já sentiu aquele aperto, né? Gerenciar os dados da interface pode virar uma bagunça muito rápido. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no Flat ASP, uma biblioteca que chegou para botar ordem na casa. Beleza, então vamos lá. O nosso roteiro é este aqui. A gente começa entendendo o labirinto que é gerenciar o estado, depois vê como o FlatASP é um caminho bem mais simples, aí a gente desmonta ele nos 3 blocos principais, aplica num exemplo prático de carrinho de compras e no final a gente sobe o nível e fala de sistemas de design profissionais. Bora! Então, para começar, qual é a dor que o FlatASP vem para curar? É uma situação que, olha, quem desenvolve interface já passou com certeza. Sabe como é, né? O app começa simples, mas aí a gente vai adicionando mais coisa, mais botão, mais tela, e de repente manter tudo sincronizado vira um verdadeiro pesadelo. Um clique num lugar deveria atualizar outra coisa lá do outro lado da tela, mas às vezes isso simplesmente não acontece. Ou pior, quebra outra coisa. É o caos. E o coração de todo esse problema tem um nome: estado. É basicamente toda a informação que o aplicativo está usando naquele momento. O nome de quem está logado, o que tem no carrinho de compras, se um menu está aberto, tudo, absolutamente tudo é estado. E o segredo de um bom app é justamente conseguir gerenciar esse estado de um jeito limpo e organizado. E é aqui que o jogo vira. Chega de caos. Vamos ver como o FlatASP oferece um caminho bem mais tranquilo para lidar com isso. O nome técnico é Biblioteca Reativa de Gerenciamento de Estado. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a sua interface vai reagir sozinha, automaticamente, a qualquer mudança nos dados. As palavras mágicas aqui são previsível, testável e declarativo. A gente para de dar ordens tipo faça isso, depois aquilo. Em vez disso, a gente só declara o estado é este. E pronto, a interface se vira para refletir essa nova realidade. E essa é a grande promessa, a mágica do negócio. Pensa só, a gente muda uma informação num único lugar e toda a parte da interface que usa aquela informação se atualiza, em todos os lugares, sozinha, automaticamente. É genial. Ok, parece bom demais para ser verdade, né? Então vamos ver como essa mágica acontece. A biblioteca toda é construída em cima de 3 peças, 3 blocos fundamentais que se encaixam perfeitamente. A primeira peça, a mais fundamental de todas, é o Atom. Imagine ele como uma caixinha de vidro. Dentro dela, a gente guarda uma única informação. Pode ser um número, um texto, uma lista, qualquer coisa. Mas o legal é que, por ser de vidro, todo o resto do aplicativo consegue ficar de olho nela. Se o valor lá dentro mudar, todo mundo vê na hora. É uma virada de chave, sabe? A gente não manda a interface mudar. A gente só troca o que está dentro da caixinha e a interface reage. E olha só como é simples na prática. Primeiro, a gente cria essa caixinha, esse estado reativo, com a função Atom. Imagina um contador começando em 0. Depois, a gente usa a função bind para ligar, para conectar esse estado a algum controle na tela, tipo um texto. E por último, quando a gente precisa mudar o valor, a gente usa set. No momento em que isso acontece, pá, a mágica acontece e o texto na tela se atualiza sozinho. Beleza, essa é a primeira peça, o Atom. Mas e quando um dado depende de outros dados? Tipo, uma informação que é a soma de 2 outras. É para isso que existe a segunda peça, ou Selector. Pensa nele como um observador inteligente. Ele não guarda um valor próprio, ele fica olhando para outros átomos e calcula um resultado com base neles. O exemplo clássico mata a charada. Imagina um átomo para o primeiro nome e outro átomo para o sobrenome. Aí a gente cria um selector chamado nome underline completo que simplesmente junta os dois. O que acontece? Se o primeiro nome mudar, o nome completo atualiza. Se mudar o sobrenome, ele atualiza também, instantaneamente, sem que a gente precise fazer mais nada. E para fechar o trio, temos a Action. Porque, vamos combinar, nem tudo no mundo da programação é instantâneo. E se a gente precisar buscar algo na internet, fazer uma chamada de API, salvar no banco de dados, essas coisas levam tempo. As Actions são feitas exatamente para orquestrar esses fluxos de trabalho mais complexos que não acontecem na mesma hora. O exemplo perfeito é uma tela de login. Olha o fluxo. Alguém clica em Entrar. A action começa. Primeiro passo, ela muda um atom loading para true e aí aparece um spinner na tela. Segundo passo, enquanto o spinner roda, ela vai lá na internet fazer a chamada de API.
Terceiro, a API respondeu? Ótimo. A Action atualiza o Atom User com os dados que voltaram. E por último, ela muda o Atom Loading de volta para false e o spinner some. Percebe? Toda a lógica, toda a sequência fica encapsulada ali dentro, super organizada. Ok, teoria vista. Atom, Selector e Action. Agora vamos juntar todas essas peças e ver como elas funcionam para criar algo de verdade, algo que a gente usa no dia a dia. E um carrinho de compras de e-commerce é um exemplo perfeito para isso. Porque tem um monte de informação diferente que precisa estar sempre sincronizada. A forma como isso se organiza é linda, é muito elegante. A gente tem um único Atom principal, uma lista com os itens do carrinho. Só isso. A partir dessa lista, a gente cria 2 selectors. Um Cart Count, que só olha para a lista e conta quantos itens tem. O outro, Cart Total, olha para a lista e soma o preço de tudo. O resultado? Quando um novo item é adicionado naquela lista do Atom, a contagem de itens e o valor total na tela mudam na mesma hora. Simples assim. Mas espera aí, que a história fica ainda melhor. Porque o Flare SP não é só sobre organizar o estado. Ele também nos dá um caminho para organizar o design de aplicações inteiras, especialmente as grandes e profissionais. E isso acontece porque ele foi pensado desde o começo para funcionar lado a lado com uma metodologia muito poderosa chamada Atomic Design. É um jeito de pensar a construção de interfaces que facilita demais a vida na hora de crescer o projeto e dar manutenção. A ideia do Atomic Design é genial de tão simples. Pensa em química. A gente começa com os átomos, que são os elementos mais básicos da nossa interface. Um botão, um ícone, um campo de texto. Depois, a gente junta esses átomos para formar moléculas, tipo um campo de busca junto com o seu botão de buscar. Juntando moléculas, a gente cria organismos, que são partes mais complexas da tela. Esses organismos são organizados em templates, que são os esqueletos das nossas páginas. E por fim, quando a gente preenche esses templates com dados reais, a gente tem as nossas páginas. É uma construção em camadas. E aqui vem o pulo do gato. Olha como o FlatACP mapeia perfeitamente para isso. Os átomos do FlatACP são os nossos átomos de estado, a menor unidade de informação. Os selectors, que combinam átomos, são as nossas moléculas de dados. E as actions, que orquestram fluxos complexos, são os nossos organismos. É um encaixe perfeito entre a estrutura dos dados e a estrutura do design. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente junta essas duas coisas, os ganhos são gigantescos. Consistência, porque os blocos se repetem. Reutilização, pelo mesmo motivo. Escalabilidade, porque é fácil adicionar novas peças nesse sistema. Testabilidade, porque dá para testar cada átomo e molécula separado. E, claro, a reatividade, que continua sendo a base de tudo. Então, para amarrar tudo, o ponto central é esse. FlatASP é muito mais do que só uma ferramentinha para não deixar o código virar um macarrão. É um padrão, uma filosofia de trabalho. É uma forma de pensar que funciona tanto para um simples contador na tela, quanto para a arquitetura de um sistema de design complexo de uma aplicação gigante. É clareza e organização do começo ao fim. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Com um jeito tão organizado e poderoso de gerenciar o estado, o que mais se torna possível construir com Flat? Que tipo de aplicações, antes complexas demais, agora ficam ao nosso alcance? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar esta análise